Começar? Hein, chefe? Uhum. Pode começar, Luiz Alberto? Pessoal, vamos dar início então à reunião de hoje. A doutora Gabriela e o doutor Marco Antônio reuniram vários casos do Hospital do Câncer de condições não tumorais que foram enviadas como se fossem câncer e algumas também coisas afins relacionadas ao tratamento do câncer, medicação, ensinos nutricionais, etc. Então, doutora Gabriela, vamos começar. Então, boa noite. Eu trouxe uns casos que eu vi com o Marco, na época que eu trabalhava no Hospital do Câncer junto com ele. Então, todos os casos nós vimos juntos. E aí eu juntei e a gente vai discutir. Alguns de vocês com certeza já viram nas minhas aulas, mas vamos lá. Eita. Então, o caso 1 é um paciente feminino de 22 anos com aplasia de medula no 30º dia de transplante de medula óssea halogênico aparentado. Era medicada com busulfan e ciclofosfamida. Começou com uma neutropenia febril associada à sonolência e distúrbios visuais. E aí, na imagem, o que a gente vê é uma alteração nessa região posterior do bulbo. Aqui é bem a localização do núcleo do hipoglosso. Aqui também é a localização do núcleo do vestibular e aqui é a localização do núcleo do facial. E aí, a gente vai chegando para cima, a gente vê uma alteraçãozinha do corpo mamilar e uma alteração da parte medial dos tálamos. Na realidade, esses casos são muito típicos, mas se tiver residente escutando, eu acho que sempre vale a pena, porque é que nem cefalite herpética, né? A gente tem que fazer diagnóstico para a gente poder... o radiologista faz a diferença nessa hora. Então, aqui a sequência ponderada em T2 a mesma coisa, essa alteração na região medial dos tálamos, e aqui a alteração do núcleo do facial. Na difusão, a difusão é restritazinha na porção medial dos tálamos. No T1 sem contraste e no T1 pós-contraste, a gente não vê muita alteração na região do tálamo, mas a gente viu um realcezinho em churuca na região do núcleo do facial. Então, esse é um caso bem clássico, mas eu acho que é um caso interessante para a gente discutir. Se tiver residente, eu acho que vale a pena, se quiser dar uma opinião. Se não, o Marco fala um pouquinho. Então, o diagnóstico desses casos é encefalopatia de Wernicke não alcoólica, e o Marco fala um pouquinho desses casos, que é interessante, como a gente teve vários casos no INCA numa determinada época. Esses casos, na verdade, primeiro, boa noite a todos, né? E o que a gente vai comentar isso é um pouco do que foi visto ao longo eu acho que de uns 4 ou 5 anos que eu trabalhei junto com a Gabriela, contextualizando algumas coisas que hoje a gente vê e acha tudo muito simples ou tudo muito batido. Acho que isso foi em torno de 2008 até mais ou menos 2013, né, Gabi? Mais ou menos em torno disso. Mas assim, eu acho que teve um boom, depois que mudou a nutrição parenteral. Isso. Aí não teve mais. Né? Esses casos, na verdade, foram uma série de casos que aconteceram no transplante de medula, em que pacientes começavam a ficar confusos, desorientados, enfim, alguns sintomas neurológicos, febre, e ficava se pensando numa questão tóxica, numa questão infecciosa, e foi assim que eu acabei conhecendo a Gabriela, na verdade. Foi quando ela veio falar, comentar esses casos, e veio dar a notícia que, na verdade, se tratava de encefalopatia de Wernicke. Quando a gente revia todas as imagens eram típicas. E o que tinha acontecido na época é que houve um erro na parenteral e parou-se de dar tiamina por várias semanas para esses pacientes. Então, a gente teve uma sucessão de casos de pacientes que agudamente ficavam desnutridos depois de transplante, porque vomitavam por conta da quimio, tudo isso, já vinham muito, né, consumidos pela doença de base, e evoluíam quase que agudamente com Wernicke,
O quadro é muito inespecífico do ponto de vista clínico, né? Embora a tríade clássica, né, fale em confusão, oftalmoplegia, reflexia, ela não está presente muito frequentemente, é até incomum você encontrar tudo ou ver tudo muito tardiamente somente. Então, na verdade, hoje, eu por conta disso, eu falo com os meus residentes hoje, 10, 12 anos no fundão, se a gente vê um paciente confuso, não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente tem que começar a perguntar se ele não está desnutrido por alguma maneira, né, ou de alguma forma. Lembrar que essa condição pode ocorrer em várias situações, então vocês podem ver um paciente depois de uma pancreatite ficar confuso e, na verdade, ser um verme, ou um paciente que não é alimentado por via enteral por alguns dias e agudamente pode desenvolver Wernicke, né? Tiamina, a reserva de tiamina dura mais ou menos 3 semanas no organismo. Então, é muito fácil você ficar deficiente, né, em tiamina. E tem um aspecto característico de imagem, que a Gabriela aí ilustrou muito bem, talvez, não sei se ela tem outros casos para mostrar, mas é algo que o radiologista fez toda a diferença para a gente. Quando ela botou o olho nos casos, ela falou, isso é deficiência de tiamina, sem muita dúvida. E aí foi uma condição que acabou dali para frente, né, Gabi? A gente começou, alertou o pessoal e depois disso nunca mais teve nenhum caso, pelo menos que a gente sabe. Então, esse é o controle daquela paciente depois que ela tomou tiamina. Olha como é que melhora o hipersinal na região medial dos tálamos. E esse é um artigo que foi o artigo do diagnóstico. Na época, eu comecei a ler e aí mandei esse artigo para o Marco. Então, lembrar que esses pacientes, se não forem reposto tiamina, eles morrem e a gente faz diferença. Então, eu acho que esse é um diagnóstico que o radiologista tem que ter em mente. Essas são as imagens do artigo. Olha como é que é exatamente igual ao nosso caso. E a fisiopatologia é que o metabolismo oxidativo de glicose relacionado à tiamina é muito importante na região na região periventricular, porque a barreira hematoencefálica nessa área ela é diferente, é um pouquinho menos estreita, e aí essa membrana deficiente de tiamina é incapaz de manter o gradiente osmótico, e essa inabilidade resulta em edema intra e dos espaços intra e extracelulares. Essas são as regiões de acometimento, e essa região em volta, na parte medial dos tálamos, é uma região que a gente tem que ficar muito de olho. Então, esse é um outro Eu queria caso. fazer um comentário, Gabriel. Você falou bem que tem que telefonar para o médico e começar a tratar na hora. Inclusive, a gente tem até já o esquema de tratamento. Se o camarada não souber, a gente dá, né? A gente teve um caso na clínica privada em que o caso veio no sábado e era uma menina que fazia uma dieta doida, uma dieta do que era aquela dieta do Dr. Atkins. E ela estava em coma e veio do Cardoso Fontes. Eu arrumei uma quizumba, eu sei que a moça conseguiu fazer tiamina. Foi depois desses casos do INCA. Então, lembrar que também, às vezes, acometimento é só do corpo mamilar. Então, se tiver um quadro clínico esquisito, uma alteração do corpo mamilar, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E esse é um outro caso do INCA. O caso, olha como é que a imagem se repete muito, corpo mamilar alterado e a região da porção medial dos tálamos. E esse é um outro caso um pouquinho mais sutil. A gente teve uma série de casos no INCA nessa época. Agora a gente vai entrar numa outra entidade. Então, esse é uma outra entidade que a gente também via lá. Paciente de 15 anos com diagnóstico de osteosarcoma de joelho direito, tratado com cirurgia e quimioterapia adjuvante, evoluiu com hemiparesia de mídia esquerda após 10 dias, ao 10º dia de ciclo com altas doses de metrixate. Segmento nódulos pulmonares metastáticos após 2 anos de cirurgia. Bom, e aí o T1 é esse, o T1 não tem nada que chame atenção, sem contraste e pós-contraste. E, às vezes, esses pacientes, a alteração é muito sutil. Então, a alteração que a gente vê é essa alteraçãozinha aqui no centro semioval, tá vendo? No centro semioval. Aliás, isso aqui eu aprendi com o Marco, que ele chegou para mim e falou assim, não pode ser isso aqui? E aí eu falei, pode. Então, aqui a difusão
A difusão, às vezes, tem uma restrição leve, mas é uma coisa que a gente tem que procurar. E esse é um caso companion da mesma entidade, ó, paciente de 16 anos, também com diagnóstico de osteosarcoma, também com altas doses de metrixate e com hemiparesia direita e dislalia aguda 8 dias após a sessão de metrixate em altas doses. O T1 sem contraste, não tem nada digno de nota. O flare também a gente não valoriza muito. E quando a gente vê a difusão é restrita no centro semioval. Então, isso tem que ser valorizado. Aqui também do outro lado, eu acho que tem uma alteraçãozinha, ó, aqui também é restrito. Ó. Eu acho que isso tem que ser valorizado e o diagnóstico é uma neurotoxicidade por metrixate. Gabi, essa é uma situação que não é muito comum, mas a gente observa muito em doente hematológico, né, que toma grandes doses de metrixate para tratamento. É menos comum no doente reumatológico que toma dose menor, mas alguns esquemas para quimioterapia de linfoma, leucemia, eles precisam, né, demandam altas doses de metrixate. Então, era uma complicação muito comum das crianças, um quadro que parecia um stroke-like. Era uma criança que fazia o metrixate, voltava alguns dias depois, muitas vezes com um quadro confusional não muito importante, ou uma crise convulsiva, ou um déficit focal, que rapidamente revertia, dura 2, 3 dias. Geralmente tem uma alteração de imagem, como a Gabriela falou, que é muito transitória, muito sutil, muitas vezes pode passar até desapercebida no exame, é uma alteração no flare e na difusão, que também é transitória, ela não vai ser persistente, não é um infarto, raramente evolui com uma alteração sequelar grave e tudo mais. Todos os casos que a gente teve eram alterações transitórias, mas a gente contou em mais de 10 casos fácil dessa entidade. E é muito comum, novamente, como eu falei, na vigência de altas doses de metrixate, geralmente ocorre entre 5 dias e 2 semanas da infusão. Então, é algo mais para a gente saber e entender que pode acontecer uma complicação direta da quimioterapia, para que também a gente não entre num curso de diagnóstico, né, num diagnóstico diferencial muito amplo, muito extenso, que muitas vezes vai abrir uma chave diagnóstica para infecção, ou para, enfim, para outra, ou para, enfim, disseminação para o sistema nervoso, poupar um pouco o paciente do exame e assegurar muitas vezes ao oncologista que aquilo vai ser um quadro transitório, que não tem muito para fazer. Alguns lugares fala-se em fazer corticoide para isso, mas o resultado não é muito bom. Outros para fazer aminofilina, que teoricamente teria alguma coisa a ver no metabolismo do metrixate, mas, novamente, a maior parte dos casos remite espontaneamente, sem que a gente tenha que fazer absolutamente nada, só acompanhar. Então, a fisiopatologia parece que é a interrupção da homeostase do folato. Os fatores de risco têm uma predisposição genética, a via de administração faz toda a diferença, né? Então, a QT intratecal dá mais alteração do que intravenosa, dá mais alteração do que via oral, e a associação com a radioterapia aumenta o risco da neurotoxicidade. Então, o início, após o uso, o Marco já falou, e a duração também, a sequela incomum, e a ressonância, o que a gente tem que lembrar é que, às vezes, o flare é até normal, mas a difusão é restrita nos centros semiovais e a gente tem que procurar isso. Então, esses são os casos da literatura, igualzinho, ó. Difusão restrita nos centros semiovais. Tudo igual. Uma pergunta, Marcos. Isso aí, essas lesões são por excitotoxicidade? Para causar Acho que sim, Alberto. Ninguém sabe muito bem qual é a causa. Honestamente, eu estava revendo isso hoje, até a propósito da aula. Falei, vamos ver se já se sabe um pouco mais de fisiopatologia, né? Ninguém sabe muito ao certo o porquê disso. A única coisa que se sustenta é que seja alguma coisa transitória no metabolismo do folato, e isso que induz uma alteração que muitas vezes, se você não fizer nada, né, o paciente vai reverter espontaneamente. Fala-se sobre essa alteração da difusão, né, da excitotoxicidade, que faria algum sentido, mas como um fenômeno transitório, não nada persistente. Nesse caso de acúmulo, às vezes acumula glutamina, glutamato, e você faz um edema citotóxico, mas sem lesão de mitocôndria, então você volta, a célula não morre. É como se fosse algo, né, tóxico transitório, né? Não é muito estudado, até porque não é muito comum, né? Lá, como se via muito em grande quantidade, a gente acabava vendo, mas fora de lá, eu acho que se vê muito pouco, né?
O mecanismo acho que deve ser igual aquelas lesões do esplêndido do corpo caloso, aquelas lesões Possível de transitórias. Merce, né? De alteração transitória, né? Reversível do corpo caloso. Mas eu acho que para quem trabalha em hospital é interessante, Sim. porque, na realidade, a medicina privada tem esses pacientes. Só que lá a gente via de quilo, né? Então, vamos lá. Isso era 1 por semana, pelo menos. 12 anos, primeiro dia de transplante de medula óssea para linfoma, alteração visual, crises convulsivas e rebaixamento do nível de consciência. Essa alteração na região parieto-occipital, mais occipital aqui, pegando predominantemente substância branca, mas às vezes o córtex também pega. Aqui um sagital flare, mostrando a mesma coisa. Nesse caso, também tinha uma alteração no esplêndido do corpo caloso. No T1 pós-contraste não capta nada, sem captação pelo contraste. A difusão não tem grandes expressões, pode ter, mas nesse caso não tinha. E o diagnóstico, discussão, alguém se habilita a falar? Sem ser... Então, isso a gente tinha assim, 1 por semana mesmo, né? Então, essa é uma entidade, né, a PRESS. Fala aí, Marco. A gente até comentou isso em uma outra reunião já do... O Beto tinha mostrado um caso, né? Enfim, é uma alteração eminentemente vascular que a gente encontra nesse contexto muito associado à medicação, né? Então é muito comum no cenário de próstata-transplante pela associação deles aos imunossupressores que a gente usava e usa, né? Principalmente ciclosporina e tacrolimus. A gente vê essa situação também associada à hipertensão, doença renal descompensada, eclâmpsia, enfim, em alguns cenários. E, basicamente, é um nome ruim, né? Porque se fala muito em vasoconstrição, em encefalopatia reversível, né? Posterior reversível, leucocefalopatia posterior reversível, mas, na verdade, não costuma, algumas vezes não é reversível e nem sempre é posterior, né? Então, acabou ficando um nome ruim. Como você mesmo mostrou aí, nem sempre tem alteração na difusão, mas quando há, geralmente é algo que já denota aí um indicativo de um prognóstico pior, porque algumas vezes isso vai se consolidar no infarto, né? Então, isso é uma perspectiva um pouco ruim para o paciente. A tríade clássica, né, é dor de cabeça, alteração visual, alteração cognitiva, né, ou confusão mental. A isso pode se somar também crises convulsivas, sinais focais. E o controle, basicamente, é tirar a droga ofensora, a correção da causa base, né? Por exemplo, se é uma eclâmpsia ou se é uma crise hipertensiva, controle de pressão. Algumas pessoas falam em magnésio baixo, também levando essa condição, fala-se em repor magnésio, enfim, nos pacientes que têm magnésio baixo. Mas, enfim, é algo que muitas vezes você vai retirar o ofensor, vai durar alguns dias e a enorme maioria dos casos tem uma boa evolução quando você descobre imediatamente a causa. Eu acho que é importante aí, novamente, como a gente está falando num cenário de pós-transplante, são pacientes que têm 1 milhão de possibilidades diagnósticas para o clínico. Então, quando a gente vê isso, a gente novamente vai pensar num quadro infeccioso, numa complicação do próprio transplante, um quadro vascular. E é muito importante o radiologista sinalizar para a gente do que se trata, para que, novamente, a gente possa seguir o melhor curso de ação e mais rápido, né? Então, é uma inabilidade da circulação posterior de autorregular as mudanças de pressão. E aí existem algumas posições, teorias, né? Uma das teorias que eu acho que é a que mais todo mundo fala é a hiperperfusão com resultante de interrupção da barreira hematocefálica, levando a edema vasogênico. A distribuição mais habitual são zonas fronteiriças, frontal superior, e tem uma dominância parieto-occipital em 95% dos casos, mesmo que acometa a região anterior, você vai ter também comprometimento parieto-occipital. Em 15% pode haver infarto e hemorragia associada, e várias condições estão relacionadas, como sepse, hipertensão, isso que o Marco já falou, síndrome hemolítica urêmica, lúpus, uso de drogas, principalmente ciclosporina e o tacrolimus, que era o que a gente mais via lá no Hospital do Câncer.
Esse é um outro caso que a gente também viu junto, é um carcinoma de orofaringe irradiado. Esse o Marco vai falar da clínica, lembra, Marco, que a gente comentou? E aí você fala da clínica porque eu não me lembrava. Lembro. Na verdade, esse paciente veio para a evolução com um quadro de uma tetraparesia. Um tempo depois, eu não lembro só exatamente o tempo depois de ter tido um câncer de orofaringe irradiado. E ao exame, o que ele tinha de interessante era uma síndrome de Brown-Sequard, uma síndrome de hemissecção medular. Então, quando a gente examinava, ele tinha uma fraqueza de um lado, mas uma alteração de sensibilidade nos dois, bem sugestiva de um quadro como se estivesse pegando uma hemissecção, uma síndrome hemisseccional da medula, que você tinha um pedaço da medula mais acometido. E ele tinha esse dado importante, que era que ele tinha tido um CA de orofaringe irradiado previamente, e bem ou mal aquilo estava na linha, né? A medula estava na linha do campo da irradiação que foi feita na época. Né? Então, não sei se a Gabi tem mais casos aí, ou tem mais imagens desse caso. Tem. Então, esse é um caso, essa é uma sequência ponderada em T2. A gente tem uma alteração da medula C2, C3, C4, C5. No axial, a gente também vê alteração da medula no T2. No T1 sem, no T1 com, a gente vê uma captação de contraste. E no sagital, a gente vê um realce ao nível de C2 no processo odontoide, tanto no sagital, e a gente vê bem visto aqui também no coronal. Então, tem uma expressão de gordura após contraste. E aí, quando a gente olha esse tem uma supressão de gordura após contraste, a gente vê que o sinal da medula óssea aqui daqui para baixo, ó, é diferente do que para aqui para cima. Então, a gente já por aqui, a gente consegue definir que a irradiação dessa orofaringe foi daqui para cima, e aí a gente teve substituição da medula óssea por tecido gorduroso, e aí nessa sequência de supressão de gordura, a gente já sabe mais ou menos o campo de radiação, e a gente sabe que essa lesão está dentro do campo de radiação. Então, toda vez que a gente tem uma lesão que está dentro do campo de radiação, a gente tem que pensar num diagnóstico, nesse caso, mielite actínica. O que é importante desse caso, né? Primeiro, lembrar que complicações por radioterapia não são infrequentes, né? A gente tinha enfim, o Felipe já falou aí para vocês, eu acho que alguns dias atrás, e eles diminuíram muito com os novos aparelhos, onde você pode processar melhor as imagens, você pode fazer cálculos melhores, evitar áreas melhores, mas tem uma máxima que falava-se lá no INCA que o raio não faz curva, né? Então, por onde ele passar, ele tem um potencial de lesar tanto para o bem, quanto lesar a célula tumoral, como eventualmente pegar algum tecido nobre, como tecido neurológico, no caso, né? Vocês veem que ele ficou no campo de radiação e que, geralmente, essas lesões não ocorrem imediatamente. Então, muitas vezes, o paciente vai de alta, ele segue bem, e a partir de 6 meses, 1 ano, isso pode começar a se desenvolver. Então, era muito comum o paciente chegar para a gente e falar, olha, eu radiei há 2 anos, por que eu estou tendo isso agora? E a gente tinha que explicar para ele que justamente isso fazia parte, infelizmente, né, de uma complicação tardia da radioterapia conhecida. Né? As complicações da radioterapia podem ser divididas grosseiramente em imediatas, precoces e tardias. E a mielite actínica é uma manifestação clássica tardia. Então, ela pode acontecer desde 6 meses até anos após. Tem um aspecto que é bem variável, mas que pode ter captação de contraste, pode, inclusive, o diagnóstico diferencial fica muitas vezes a invasão do sistema nervoso pelo tumor. Né? Nesse caso, é pouco frequente que você tenha uma lesão medular por tumor, aí uma metástase para a medula, mas nesse caso não é tão difícil supor, até pela alteração dos corpos vertebrais que a Gabi já falou e tudo mais, que seja, no caso, realmente a mielite actínica. O tratamento é muito ruim, a gente tenta corticoide, a fisiopatologia disso, na verdade, envolve uma lesão vascular, né, uma necrose fibrinoide dos vasos, que vai acontecendo de forma a qual a gente não consegue mudar muito. Algumas pessoas falam corticoide, mas uma resposta realmente muito pouca, muito pequena. A gente tentou nesse paciente, ele não teve resposta, evoluiu, ele ficou moderadamente incapacitado, mas, enfim, depois de um tempo parou de piorar e seguiu em acompanhamento enquanto eu estava lá.
Vamos lá. Dessa mesma linha, né? Outro paciente, 47 anos, com diagnóstico de estese neuroblastoma, tratado com cirurgia e radioterapia até outubro de 2020. Em junho de 2011, iniciou com a diminuição da acuidade visual bilateral e a amaurose em aproximadamente 30 dias. Esse tem continuidade, Marcos? Você quer falar um pouco da história dele? Esse caso é um dos casos mais tristes que eu já vi lá, enfim, olha que lá é recheado de tristeza. Era um senhor que chegou para avaliação realmente com um déficit visual em evolução, e ele contava essa história de um estese neuroblastoma operado, tinha corrido tudo bem, tinha feito a radioterapia, e quando se olhava a imagem, a lesão primária, enfim, estava tudo ok com aquilo, mas ele, apesar disso, continuava evoluindo. E o exame neurológico dele, basicamente, o que mostrava inicialmente era uma diminuição de acuidade bilateral. Quando se fazia um fundo de olho, tinha uma papila bem atrofiada, já bilateralmente, sugerindo já uma doença do nervo óptico nem tão aguda, já algo já mais crônico. E, enfim, o resto do exame neurológico inicialmente normal. Depois ele vai evoluir com uma alteração cognitiva também no decorrer das imagens que a Gabriela vai mostrar. Então, isso daqui são as sequências ponderadas em T2, e aqui a gente vê o quiasma óptico com sinal alterado, e ele está maior do que a gente costuma ver habitualmente. E se bobear esse nervo, na porção do nervo óptico pré-quiasmática também, e aqui também. Então, uma alteração do quiasma e aqui talvez no trato óptico também. Então, repara que a radioterapia foi em outubro de 2010, e isso daqui é junho de 2011, são 10 meses depois. No T1, pós-contraste com expressão de gordura, a gente vê isso, ó, realce no quiasma, realce nos nervos ópticos, no segmento pré-quiasmático dele. E olha, repara que esse é a mesma data, né, junho de 2011, a gente também tinha uma alteraçãozinha ó, no giro reto, né, bem na substância branca, bilateralmente, no giro reto na sequência FLAIR. Quando a gente injetava contraste, não tinha nada. Isso daqui já é numa outra data, 4 meses depois. A gente via que o quiasma óptico começou a diminuir, tá vendo? Já não tem tanto edema, não está tão aumentado quanto no exame anterior. E não tem nenhum... O realce também, agora aqui tem um realcezinho, tem um realce, mas ele está menor do que no exame anterior. E aquelas alterações no giro reto também estão similares, talvez um pouquinho maiores aqui nessa região. Então, novembro de 2011, sem contraste, também sem realce após contraste. Quando chega em novembro de 2012, um ano depois, olha isso. Olha a alteração do giro reto, olha a alteração até nos núcleos da base. O quiasma ficou uma coisa afiladinha, ó, muito sequelar. Não tem mais nada no quiasma, o quiasma afilou total. Só tem alteração sequelar e essas alterações do giro reto aumentaram muitíssimo. Então, ó, novembro de 2012, realce pós-contraste. Esse realce heterogênico, esse realce mais forte na periferia, com centro mais que realça menos, bilateral no campo de radiação, isso é muito típico de radionecrose. Né? Olha isso, novembro de 2012, e aqui deve ter sido quando ele começou a cursar com alteração cognitiva. Exatamente. Ó, pós-contraste, novembro de 2012. E olha, janeiro de 2013, olha como é que a doença continua evoluindo, né? Olha, as alterações, elas continuam evoluindo. Ó, olha os núcleos da base. Isso tudo é radionecrose. Olha só, janeiro de 2013. Olha o realce. Esse realce em pingo de vela, alguns chamam em pingo de vela, outros chamam em queijo suíço, né? Em bolha de sabão. Então, tem várias denominações para esse tipo de realce na área
é irradiada e muito típico de radionecrose. Não tem difusão restrita e a perfusão é muito fria no mapa de CBV. Então, no caso compênio, rapidinho, é um SEC de ser maxilar esquerdo, uma lesãozinha também na área irradiada, uma alteraçãozinha muito similar àquela do giro reto, do lado esquerdo, outubro de 2012, ele irradiou até outubro de 2010, quer dizer, 2 anos depois, ele tem essa alteração. Olha, o realcezinho, o realce é bem similar àquele que a gente viu, só que em menores proporções, não tem difusão restrita, e em dezembro de 2012, você vê que a alteração progride com realce mais típico de uma radionecrose. Então, só lembrar que essas áreas irradiadas de doença de cabeça e pescoço faz radionecrose em parênquima, não tem difusão restrita. E aqui, ó, ainda tem evolução para 2013, a evolução dele também com realce, tem difusão restrita, e a espectroscopia mostrando pico de lipídio lactato. Então, isso é uma radionecrose, é o dano endotelial em resposta à radiação, geralmente se inicia meses e pode acontecer anos após tratamento. Isso é evolutivo, né? Você vê que nos casos mostra bem que vai piorando, vai evoluindo. E depois, de uma maneira geral, atrofia, como no quiasma óptico. O realce tem uma aparência de bolha de sabão ou queijo suíço, não há aumento da perfusão no mapa de CBVR, isso é uma coisa que ajuda a gente no diagnóstico, principalmente nos tumores que têm perfusão alta previamente. E quando a gente está falando de tumores cerebrais primários, com perfusão aumentada, como o glioblastoma, o envolvimento do corpo caloso sugere recidiva tumoral ao invés de radionecrose. Eu queria falar uma coisa, por favor. Marco, eu queria que você explicasse bem que a radionecrose é causada por uma lesão endotelial que se perpetua e vai acontecer esse fenômeno 1 ano, 2 anos após, não é isso? Isso mesmo. Aquelas alterações, vê se eu estou certo, aquelas alterações que a gente vê no pós-operatório imediato, faz a radiocirurgia, faz a quimioterapia, a gente deve se referir àquilo talvez como alterações inflamatórias relacionadas à radioterapia. Está de Isso acordo? mesmo. Concordo. E o que chama também de pseudotumor, esse negócio de pseudoprogressão, eu acho que, não sei se esse termo é bom. O que fica, Bebeto, assim, a impressão que eu tenho é que assim, essa lesão é uma lesão vascular, ela não é imediata, como a forma a gente falou, parece ser um dano vascular perpetuado. Patologicamente, né, histopatologicamente falando, isso é uma necrose fibrinoide, né, então é uma lesão endotelial progressiva, crônica, que vai levando a uma isquemia crônica associada a um processo inflamatório ali que vai crescendo. Então, essas lesões elas podem, inclusive, como a Gabi mesmo mostrou na sequência triste, né, de eventos aí desse paciente, você vai vendo que isso vai tomando parênquima por ondas, né? Então, isso perpetua. Algumas vezes, isso assume um caráter, inclusive, de uma lesão com efeito de massa, e o diagnóstico se impõe aí até para uma lesão tumoral. O tratamento, novamente, para isso é muito ruim. Algumas pessoas falam em corticoide, outras em bevacizumab, porque é um agente antiangiogênico, então, de alguma forma, você tenta diminuir ou secar um pouco, alterar um pouco a lesão, né? E, inclusive, algumas vezes isso pode ser, inclusive, passivo de ressecção. Você pode ir lá e ressecar uma radionecrose para tentar melhorar, inclusive, quando você tem efeito de massa. Mas é uma condição muito ruim, até porque, em algumas vezes, ou é em área eloquente ou em uma área que você não pode ressecar, e tem um caráter muito ruim. E, muitas vezes, a lesão primária, tristemente, está ótima, né? Então, a lesão que levou à irradiação está super bem controlada, e você leva, a longo prazo, uma doença, muitas vezes, que o paciente piora. Então, enfim, é uma faceta ruim da radioterapia que muitas vezes só surge anos depois. Mas é muito importante, inclusive, que isso seja relatado, né? Porque muitas vezes também nos pedidos médicos a pessoa não fala, o paciente fez radioterapia e eu tenho que voltar ou até colhendo história com o paciente e falar, mas você não irradiou? Irradiei. Eu falei, mas você não contou isso antes? Né? E aí tudo se desenha, tudo fica um pouco mais claro.
Mas o que o Luiz Alberto está perguntando é que geralmente o início da radionecrose é com 6 meses, a partir de 6 meses. Sim, não. E essa alteração que você fala imediata é um outro mecanismo, né? Eu acho que é o próprio mecanismo da radioterapia ali, que é o DNA, tudo isso, que vem a ocorrer mais precocemente, né? Eu acho que não devia ter o nome de radionecrose aí, pelo menos não. Isso que a gente entende é um processo que vem posterior, né? Em resumo, a gente deve falar em radionecrose só após 9 meses, um ano. Eu acho que como um processo crônico, né? Complicação tardia. Então, vamos lá. Então, esse é um outro caso também que a gente já teve no INCA juntos. Esse é um menino que tinha um linfoma linfoma de Hodgkin, desculpa. Linfoma de Hodgkin, era uma criança, adolescente, tinha 8 anos, não me lembro direito. E quando ele fez esse exame, em maio, ele estava com insuficiência renal. Então, ele não podia fazer contraste. Então, o flare dele era várias lesõezinhas, pegando núcleos da base, regiões com múltiplas lesões, tanto infratentorial quanto supratentorial. No T2, o que a gente podia tirar assim, de positiva, que parecia que essas lesõezinhas tinha uma área mais central, com sinal baixo, com halo de sinal baixo no T2. Essa aqui dava para ver, eu acho que tinha uma outra lesão que dava para ver também. E aí, a difusão não era restrita, e eu acho que o que a gente tem nesse primeiro momento desse paciente, e o gradiente não tinha nada. Então, nesse momento, o que a gente tinha, não tinha nada de calcificação nem hemosiderina. Então, no momento que a gente tinha desse paciente, era isso. E como o paciente tinha linfoma, a grande questão era se isso podia ser alguma coisa infecciosa ou tumoral pelo linfoma. E pelo linfoma, a gente não via difusão restrita, a difusão não era restrita, as lesões eram muito pequenininhas e difusas, e aí a gente achou muito pouco provável que isso fosse... a gente descartou a possibilidade de isso ser linfoma. E aí o Marco sempre fala, eu aprendi com ele também, que lesão cerebral, que a gente suspeite em doença infecciosa, tem que fazer um raio-x de tórax, para ver se tem alguma coisa. E aí, esse paciente foi feito um raio-x de tórax, o Marco fala dele a partir de agora, depois eu mostro a evolução desse paciente, que é bem interessante. Na verdade, na evolução, esse paciente tinha tinha, né, enfim, alterações que eram compatíveis com tuberculose no raio-x de tórax. E a interpretação inicial desse quadro, mesmo sem que a gente tenha feito processado biópsia nem nada disso, tentou-se funcionar o líquor, mas na época a gente não conseguia ainda fazer PCR para tuberculose lá no INCA. E a ideia é que fosse enfim, uma tuberculose miliar, né? Um acometimento miliar pela tuberculose, inclusive do sistema nervoso central. E o que a gente via, a interpretação da gente, mesmo sem o contraste, que não podia ser feito por conta da alteração renal, é que que essas lesões, na verdade, fossem múltiplos tuberculomas, sem muito edema, sem nada disso, mas muitas lesões nodulares, contíguas, pegando, enfim, quase todo o parênquima, né? Tanto supra quanto infratentorial. Foi tratado para tuberculose e teve alta, né, Gabi? E aí acho que ele volta a seguir, né? Isso, aí isso era em maio, ele foi tratado e ele volta. E ele volta a seguir em junho, um mês depois, com essas alterações, ó, edema, múltiplo edema em volta das lesõezinhas, ó. Eram múltiplas lesões com esse edema difuso e ele tratando para tuberculose. Aí, nessa época, a função renal dele já estava melhorzinha. E aí, olha só, no T2, eu fiz um zoom, olha, as lesões tinham um sinal muito baixo no T2 e com muito edema. Aí, ele já estava com a função renal melhor, a gente fez contraste e mostrou múltiplos nódulos difusos disseminados, tanto supra quanto infratentorial. Olha no axial. Então, eram tuberculomas mesmo, né? Tuberculose. E esse caso a gente acabou até publicando. Fala aí, Marco.
O que a gente vê desse caso que é interessante é que o paciente tem uma apresentação inicial, né, que era um pouco de confusão mental, ele vai para casa melhor, tomando esquema HIP, tudo certinho, tudo bonitinho. E ele volta algumas semanas depois, novamente com dor de cabeça, vomitando, sem sinal focal, mas tratando, a mãe dizendo que ele estava tratando tudo direitinho, tudo certinho. E, na verdade, o que ele fez, essa sequência de eventos que a gente observou aí, com o aumento do edema, aumento da expressão das lesões, na verdade, é o que a gente chama de uma reação paradoxal ao tratamento, né? Eu até tinha comentado isso na aula com o Paulo Bahia, que ao tratar a tuberculose, algumas vezes a gente vê estranhamente as lesões aumentarem, se avolumarem, podem ter captação de contraste, enfim. É como se você montasse uma resposta inflamatória melhor, logo após o tratamento, dura algumas semanas, e você tem que ter muito certeza nessa hora para não achar que isso é falha de tratamento, ou que é uma tuberculose resistente, ou que o paciente não está tomando. Isso faz parte do curso de evolução da doença. Então, nessas horas, você só acrescenta um pouco de corticoide se você não está dando, para modular a resposta inflamatória, espera um pouco e segue o tratamento normalmente, porque o paciente vai continuar melhorando apesar disso. A Gabi acho que vai mostrar um controle aí em novembro, né, Gabi? Olha aí o controle dele de novembro, ó. Opa! Então, desculpa aí, gente. Mas aí, ó, o controle de novembro é um exame absolutamente normal. Então, na verdade, aqueles tuberculomas subiram, né? E esse caso foi até publicado, né, Gabi? Então, aqui está a publicação. Então, vamos lá. Próximo caso. Paciente de 4 anos com história de tumoração na região frontal direita, realizou excisão cirúrgica em 2000 e manteve sem acompanhamento clínico. Esses exames são de 2000, foi feito segmento de 2006 a 2013 e essa criança tem alterações na substância branca cerebelar. Vamos lá. Então, basicamente, dentro do parênquima cerebral, o que essa criança tem é alteração na substância branca cerebelar. Deixa eu ver se tem... Então, esse caso não tem realça pós-contraste, não tem difusão restrita, e isso aqui é um controle um pouco depois que essas alterações diminuem um pouco, tá vendo? Também continua sem realça pós-contraste. E aí esse é um caso companion também, que também é lá do hospital, era quando a gente trabalhava, que em vez de ter aquelas lesões de substância branca cerebelar, tem umas lesões supratentoriais. Isso na sequência FLAIR mostra alteração nos lobos temporais, nos núcleos da base, no T2, basicamente nos lobos temporais, na difusão não é restrita. O T1 sem contraste não tem grandes importâncias, mas o T1 com supressão de gordura pós-contraste mostra essas lesões nodulares no parênquima cerebral. Olha. Então, é a mesma doença, com apresentações totalmente distintas. E discussão. Alguém quer dar uma opinião? Então, o diagnóstico é uma osteocitose. Fala, Mar. Na verdade, tinha um ambulatório de acompanhamento, né, lá no INCA, lá, enfim, de muitos anos. A Imato fazia um ambulatório de osteocitose e, vez por outra, encaminhavam crianças, né, ou adolescentes para a gente, para avaliação. É uma doença que não é tão comum da gente ver fora, principalmente com acometimento parenquimatoso neurológico, né? Muitas vezes você vê pelo acometimento ósseo, enfim, vocês talvez vejam em outros cenários. A gente, de vez em quando, era chamado, né? Lembrar que osteocitose é uma causa de meningite ou de alteração meníngea, né? Pode dar um acometimento meníngeo. Ela pode aparecer no sistema nervoso também, com esse aspecto nodular que a Gabi mostrou, que eu acho que foi o caso imediatamente anterior, e menos frequentemente com uma forma parecida com uma leucodistrofia, com uma alteração, né, que clinicamente essas crianças, a Gabi mostrou os casos,
Tem um desses, se não me engano, um desses casos era de uma menininha de uns 8, 9 anos que tinha um quadro clínico que lembrava muito uma leucodistrofia, com alteração piramidal, disartria, foi ficando afásica, reflexos exaltados, babins, como se tivesse muito acometimento de substância branca mesmo. E é uma das facetas de aparecimento da osteocitose. Não responde tão bem a tratamento dessa condição, né? Muitas vezes a gente tentava imunoglobulina ou corticoide também como uma forma de melhorar esse acometimento da substância branca, mas não tinha muita resposta, não. Uma faceta pouco entendida dessa doença. Esse acometimento cerebelar também é um acometimento bem comum nessa condição, né? Quando ocorre essa forma de alteração de substância branca. Mas é uma doença que a gente vê pouco, vez por outra. A gente já fez diagnóstico no Fundão também, há uns anos atrás, uma paciente com lesão vertebral e uma alteração que bateu o olho. Eu falei, isso eu já vi lá no INCA, isso era osteocitose. No final das contas era. Mas assim, é um quadro que a gente não vê com muita frequência, mas lá era relativamente comum. Essas alterações da substância branca, cerebelar, parece que são alterações degenerativas, né? Uma faceta degenerativa da osteoporose. Exatamente. E aí, não é tão inflamatório, não se entende muito bem, né? Isso. Então, vamos lá. É uma doença sistêmica rara, com curso clínico variável, a proliferação osteocítica descontrolada, de etiologia desconhecida, pode ser encontrada em qualquer idade, a incidência anual em crianças 0,2 é muito baixa, 2 pacientes por 100 mil crianças. Qualquer órgão do corpo pode ser afetado pela doença, o acometimento do sistema nervoso central. Eu acho que isso daqui take home message, né? Porque não é essa apresentação que a gente mostrou aí, essas apresentações, acometimento do sistema nervoso central já é raro, com essas apresentações mais raro ainda. Então, eu acho que o que a gente tem que levar é que o acometimento é da região pituitário hipotalâmico, e pode acometer meninge, plexo coroide, glândula pineal e parênquima cerebral. E esse é um caso do IEC que mostra o acometimento habitual da osteocitose. E a gente já viu alguns casos lá no IEC de osteocitose, inclusive na forma nodular também. Lembrar que toda vez que a gente vê uma lesão esquisita na cabeça, no parênquima cerebral em criança, vale a pena dar uma olhadinha na calota. Ela, na grande maioria das vezes, tem lesão óssea associada. Perfeito. Outra doença que a gente viu, algumas também no INCA, acho que umas 2 ou 3 eu acho que a gente viu. E esse caso eu tinha. Você lembra a história desse paciente, Marco? Gabi, se é que eu estou pensando, era um homem jovem de uns 30 anos que estava na enfermaria com um pretenso diagnóstico, né, de um glioma de tronco e que ia descer para a radioterapia. E aí, não sei por que, a gente foi passar visita com os residentes e ele perguntou para ele, né, e o pessoal passando ele para a maca, não, tudo bem, não, o que você traz? Não, estou assim há 2 meses e ficando fraco, ele já um pouco disfágico. E aí, de repente, ele falou, mas não, você tem mais alguém, alguma coisa interessante, importante na história? Não, não sei o quê. Não, a minha sobrinha tem BC. Aí eu falei, mas o senhor tem úlcera na boca? Tem, olha aqui, ó. Aí estou aqui com uma. Peraí, não desce para a terapia, não, desce para a terapia, não. E aí começa a conversar com ele melhor, aí vamos ouvir a história, vamos ver essa coisa da febre. Tem febre, não sei o que, tinha dor de cabeça. E aí acho que a Gabi vai mostrar o caso aí melhor, né? Que é um pouco o cuidado que a gente tem que ter de trabalhar no hospital com uma única patologia, então, ou com uma única ideia, né? Então, eu sofria um pouco isso, e sofro ainda um pouco na Fiocruz, e sofria no INCA também, que a gente espera que tudo que baixe lá seja necessariamente neoplásico. E como na Fiocruz, infeccioso. Só que de vez em quando a gente cai do cavalo, porque tem coisas que podem parecer mesmo que de longe, né? Para um olhar um pouco mais desatento, uma outra condição. E quando a gente vai olhar, acho que a Gabi vai mostrar o caso aí, vão ter algumas outras alterações, né, Gabi? Isso. Então, olha só, é uma alteração da ponte, mas a gente vê que tem um parênquima polpado. Aqui a parte anterior da ponte também está polpada. Aqui tem as fibras transversas da ponte, que você parece que vê elas bem vistas. É uma lesão estranha, né? Que a gente não costuma ver nos tumores. Os tumores, de uma maneira geral, eles crescem
não vai fazendo áreas pulpadas entremeadas. Né? Olha como é que é no T2, tá vendo? No T2, claramente, essa porção anterior da ponte, que também é uma porção que na região, nos gliomas, e de uma maneira geral, também a faixa etária de acometimento dos gliomas pontinos, que aí, hoje em dia, na maioria das vezes, é glioma difuso da linha média, é mais baixa, né? Esse era um adulto jovem, era um rapaz novo. Tá vendo como tem áreas polpadas e entremeadas? No T1 quase não tem nada de grande. Note esse realce estriado, assim, até lembra assim, um pouco o realce da radionecrose, né? Um realce meio inflamatório, um realce estranho. E no T2, no T1, com supressão de gordura após contraste coronal, o realce da mesma maneira. Esse também é um outro caso com o Pennion também é um adulto masculino que mostrava, aí já não tinha a romboencefalite, mas tinha as alterações supratentoriais de núcleos da base periventricular, e quando a gente sem difusão restrita, e quando a gente injetava contraste, um realce até similar àquele realce que a gente via na ponte daquele paciente. Todos esses casos são do INCA, todos a gente viu junto. Então, o diagnóstico é o que o Marco falou, doença de BC, é uma vasculite principalmente com envolvimento venular, com lesões necrotizantes, com marcada reação inflamatória. O tronco cerebral é a localização mais comum. Então, eu acho que o que a gente leva desse caso é que toda vez que a gente tiver uma romboencefalite nesses pacientes mais jovens, a gente tem que lembrar da doença de BC. Concorda, Marco? Concordo, não. Eu acho que é uma doença que é muito importante ser lembrada, Gabi, até porque ela não tem um marcador inflamatório específico, né? Ela não tem um FAN, ela não tem um anticorpo que você possa pedir, e é algo que você tem que bater o olho no quadro neurológico, que é comum, ela dá alteração ocular, ela dá alteração cutânea, enfim, ela pode pegar alguns outros órgãos, mas ela tem um aspecto geral neurológico interessante, que é esse acometimento, essa predileção pelo tronco cerebral, né? Que não são todas as doenças que dão. Então, toda vez que a gente vê, eu acho que é importante que a gente volte atrás para perguntar. Por exemplo, como a gente estava no hospital de câncer, imediatamente se disse que aquilo ali era tumoral e ponto. Né? E quando você vê, ela tem alteração cutânea, pode dar alteração das mucosas, tanto genital quanto da mucosa oral. E é uma doença que, se você não lembrar, você não faz o diagnóstico. E se você trata, a melhora é rápida. Muitas vezes, esse paciente, eu lembro que uma semana depois estava andando na enfermaria, ele estava tetraparético. E, na verdade, o que é um pulso de corticoide resolveu. A gente quase torra o tronco dele na radioterapia para algo que era inflamatório. Né? Então, é essencial guardar essa informação do acometimento do tronco, lembrar, mesmo que rapidamente, da possibilidade de BC. Eu gostaria de fazer um comentário. Principalmente o mesencéfalo. Todas as lesões do mesencéfalo, eu sempre penso em BC, tenho que descartar BC. Essa forma que ela mostrou, fora do tronco, é uma forma mais difícil de diagnóstico. Né? Se o paciente não tiver uma clínica de uso, é difícil. E naquele caso que a Gabriela mostrou do tronco, tinha um dado semiótico muito importante. Aquilo não tem nada para glioma de tronco. O glioma de tronco, o glioma de tronco ele não vai para o mesencéfalo assim. Olha só. Ele não vai para o mesencéfalo, ele vai seguindo as fibras transversas pontinas, vai para os pedúnculos cerebelares. Você vê que aí tem muito comprometimento do mesencéfalo. A gente não vê isso em glioma de ponte. Exato. Então, acho que agora é a última patologia. Tem uma alteraçãozinha da substância branca aqui e aqui. Tem uma alteração da substância branca do lado esquerdo. Olha no flare como tem uma alteração extensa, mais extensa, até que aqui substância branca subcortical e substância branca profunda. Esse ventrículo está um pouquinho mais aberto do que esse. No T1,
você tem um subcutâneo aqui um pouco mais atrófico, e aqui também. Pode ter um realcezinho após contraste. E no gradiente tem essas áreas que correspondem a microsangramentos. A difusão não tem nada digno de nota. E... Quer falar, Marco? Esse paciente, na verdade, veio como um glioma, né, Gabi? Para investigação como fosse um glioma de baixo grau. Tá? Eu lembro disso porque foi encaminhado e ele tinha uma história de crise convulsiva também, que tinha surgido não faz muito tempo. E o que chamava atenção, e não tem como, né, como clínico, a gente olhava para o rosto dele e via uma alteração no rosto dele, e eu, assim, meio encabulado de perguntar, até que eu tomei coragem e falei, mas espera aí, você tem alguma alteração no rosto? Já fez alguma cirurgia? Já aconteceu alguma coisa? Ele, não, doutor, isso vem ficando assim nos últimos tempos. E a Gabi teve cuidado, né, de proteger, mas vocês podem ver claramente que do lado esquerdo, né, ele tem um defeitinho no nariz, ele tem, né, a parte maxilar toda um pouco mais afundada, e o próprio formato da calota também é um pouco atrofiado do lado esquerdo, né, que é próprio de uma condição, Gabi, acho que a gente já pode falar, né, que se chama síndrome de Parry-Romberg, né, uma hemiatrofia da face, que vem acompanhado com uma série de alterações. Pode vir, né? Não necessariamente vem. Pode vir. É um quadro progressivo que guarda alguma semelhança. Ou está no espectro das manifestações também de uma forma linear de escleroderma, né? De uma forma localizada de escleroderma. Então, ela é um contínuo de doença que tem esse acometimento facial exuberante, ou pode ter em alguns casos, e com alterações neurológicas que podem evoluir, enfim, para crises ou alteração focal, e que tem uma fisiopatologia, algumas vezes na biópsia pode até lembrar, acho que a Gabi vai fazer o comentário disso, com alterações que são até compatíveis com Rasmussen, né, Gabi? E que tem uma série de alterações de substância branca aí, enfim, até em umas sequências com gradiente eco e tudo, que a Gabi também vai comentar melhor, mas que para a gente apareceu como se fosse um tumor, e na verdade é uma doença inflamatória, enfim, ou faz parte do quadro de uma doença inflamatória ou doença degenerativa. Então, esse é o caso Companion, também uma menina de 27 anos que começa com quase de crises convulsivas. No interior, e as alterações eram muito similares, só que em outro local, né? Há uma coisa que, de uma maneira geral, as alterações parenquimatosas cerebrais são do mesmo lado da hemiatrofia. Isso mesmo. Isso é uma característica dessa doença. Então, olha, aqui essa menina tinha essas alterações, olha como é que é idêntico. E também capta um pouquinho, tá vendo? Capta um pouquinho, tem um pouquinho de realce, parecidíssimo com aquele outro caso. Isso é um T1 sem contraste. Esse T1 sem contraste eu coloquei para mostrar a atrofia cutânea. Essa menina era uma atrofia muito discreta, olha só. Mínima. A atrofia do subcutâneo. E no SWI, aqui já é um aparelho mais moderno, né? Você vê os microsangramentos na região onde tem alteração do sinal da substância branca. E aqui no mapa de fase, você vê que é microsangramento porque acompanha o sinal do vaso. Então, o diagnóstico é uma síndrome de Parry-Romberg, que é essa hemiatrofia progressiva, é rara, aberta, eu já vi 3, e ocorre em crianças e adultos jovens. O outro terceiro caso que eu vi era um caso que simulava um glioma de baixo grau, e essa menina, ela fez o diagnóstico sozinha de Parry-Romberg, que ninguém fazia, uma menina que é um caso do IEC, que ela mesma fez o diagnóstico, só que quando ela foi fazer a ressonância, era qualquer um de nós radiologistas, íamos ver e falar, é um glioma de baixo grau. Só que quando ela faz a biópsia, ela faz a cirurgia para o glioma de baixo grau, a doutora Leila faz o diagnóstico de uma encefalite de Rasmussen. E aí eu fui estudar e vi que a patologia desses casos de síndrome de Parry-Romberg são muito parecidos ou iguais à encefalite de Rasmussen, que se você não sabe que a paciente tem uma síndrome, o diagnóstico acaba sendo encefalite de Rasmussen. Então, esse aqui é o caso do artigo, olha. O FLAIR e o SWI, ó, é igualzinho.
né? Olha isso aqui é outro caso. Olha como é que é muito parecido. Aqui tinha uma atrofia mais exuberante. Então, é isso que a gente tinha para mostrar. São casos do Hospital do Câncer não tumorais, tirando a histiocytose, que é uma doença mais multissistêmica, mas os casos eram bem interessantes, eu tinha isso guardado no arquivo e o doutor Alberto pediu para eu mostrar. Gabriela, muito obrigado. Essa reunião foi sensacional. Vocês mostraram um monte de coisas, como é que é importante. O Marcos comentou isso, né? Você trabalha no hospital de um tipo de doença e quando chega o outro, se não tiver um bom clínico, um bom neurologista, a gente se atrapalha. E um bom radiologista, que me salvou várias vezes. É isso mesmo. Então, olha, vocês estão de parabéns. A Gabriela estava bem apreensiva. Gabriela, foi um espetáculo, né? Parabéns a vocês. E vamos continuar aí com o nosso canal. Um grande abraço para todos, um bom fim de semana. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tá? Obrigado, Gabi. Tchau. Obrigada a você, Marcos. Depois eu te passo. Tchau. Obrigado, gente. Até logo. Bom final de semana.